Eu sou o guia Igor Braga, né, e hoje nós estamos em mais uma aula de campo em parceria com o Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura de Santana do Acaraú e a Escola Profissionalizante Francisco das Chagas Vasconcelos. Eu queria agradecer a todos vocês, né, que estão, né, participando deste momento histórico, né, conhecendo este nosso patrimônio cultural, que é a pedra aqui do Letreiro. Pessoal, agradecer aqui mais uma vez a Secretaria de Cultura de Santana do Acaraú, né, que patrocina também essa aula de campo, a Secretaria de Educação, dessa vez com a presença do jornalista Monelzinho Canafístula, da diretora da Escola do Campo, a Valderli, o Igor Braga, que é um entusiasta da cultura local, né, produtor de filmes de conteúdo, né, que alimenta um canal da TV Amix, que tem mais de 31 mil seguidores, né. Então essa aula de campo, ela surgiu dentro da sala de aula com as turmas dos primeiros anos, quando a gente estava estudando o conteúdo de pré-história, né, pré-história entre aspas, que nós assistimos um filme chamado A Guerra do Fogo, né. Nesse filme, e aí quem já passou, né, a Andressa já não sei se recorda, os meninos do segundo ano, esse filme fala de um tempo mais ou menos 80 mil anos atrás, quando os primeiros humanos começaram o processo de ocupação do território, né, que seria a África, né, como berço da humanidade. E a gente estava estudando alguns conceitos que vai se aplicar aqui também na nossa aula, que é o nomadismo, né, que eram grupos nômades e grupos sedentários. E os grupos nômades eram aqueles grupos que viviam se deslocando com frequência, né, em busca de comida, de abrigo, de segurança. E eles, como não conheciam, como não sabiam produzir o fogo, eles entravam em conflito com outros grupos para ter o fogo, né? E eles guardavam eles em forma de brasa dentro de uma proteçãozinha feita de ossos. Então, a partir desse conteúdo que a gente vai estudar sobre os registros dessa época, né? Que a história, ela só é história como ciência se tiver comprovação, se tiver fontes que revelam que aquilo que é dito lá no livro didático são reais, né? E uma das formas de dizer ou de saber que existiram seres humanos há 80 mil anos atrás, e no nosso caso aqui em Santana há 5, 6 mil anos atrás, é a partir dos registros deixados por esses povos nômades ou seminômades através das pinturas rupestres. Então, quando eu digo assim, olha, aqui em Santana tem pinturas rupestres, né? Não é só no livro didático, não é só no filme que a gente vai encontrar dados, provas da existência de seres que viveram no período, entre aspas, pré-história. Aí os meninos começam a ficar curiosos. Pois leve a gente, professor, vamos lá conhecer. Aí surgiu a ideia de fazer 4 aulas de campo, uma com cada turma, né? A de hoje seria e é para a turma do primeiro C, que é o curso de eletrotécnica, né? Infelizmente, muita gente não conseguiu vir porque ontem na escola teve a feira de línguas e aí foi um trabalho, né, que bastante pesado, né? Demandou muito tempo no ensaio, na produção, e muita gente estava realmente cansada. Mas aí, voltando aqui para Santana, a gente tem esse paredão aqui, que é um dos maiores, né, da região, e que ele está catalogado pelo IPHAN, que é um instituto que pertence ao governo federal, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, ele está catalogado, mas ele ainda não está pesquisado. Falta ainda recursos para que venham especialistas aqui, né, arqueólogos, para estudar melhor o que está aqui nessas gravuras e escavar o chão para ver se não encontra fóssil aqui ou algumas outras vestígios, né, de ponta de lança ou restos de fogueira ou fósseis deixados por essa época que a gente chama, né, de pré-história, que é o período da história anterior à invenção da escrita. Então, o arqueólogo Agnello Queiroz, né, que é um arqueólogo que é voluntário aqui em Santana e que já veio aqui várias vezes, e aqui nesse paredão, e a gente viu lá no livro didático, que para produzir essas tintas que duram aí, né, como o Manuelzinho falou, milhares de anos, né, 6 mil, 5 mil anos, que é a idade aproximada, eles usavam sangue de animal,
gordura animal, né, que a gente chama de banha, pedra pisada, ou até plantas, né, fazia lá uma tinta e com a ponta do dedo ou com algum pedaço de graveto ia fazendo esses riscos, né. E o que é que significa? Ainda não sabemos ao certo, porque falta pesquisa, né, mas a gente vê registros de mãos menores, como se fossem mãos de criança, aqui embaixo mãos maiores, né, lá também mãos maiores. E o que eles queriam dizer, né? A gente consegue imaginar que eles talvez quisessem registrar o número de pessoas no grupo. Então, como não sabiam contar, ou como não tinha formas escritas de registrar o número de pessoas, então gravar as mãos talvez fosse uma forma de dizer, ó, o nosso grupo tem esse número aqui de indivíduos. Os riscos, né, pode ser uma forma de contar o tempo. Essa linha aqui ondulada, né, ela é bem grande, ó, começa mais ou menos aqui, está um pouco apagado, essa parte aqui que está mais visível e segue até lá, ó. Pode ser um calendário, né, uma forma de calendário. E quando passa algumas partes, vocês veem que tem um círculo, talvez a lua, talvez o sol, né, para representar um momento aí do período, né, de uma estação, né, ou de um período de plantação. Então a gente consegue ir fazendo essas deduções com a ajuda dos arqueólogos que já vieram aqui. No ano de 2023, a gente trouxe lá para a escola profissional e ele veio até aqui, um dos arqueólogos mais importantes do Brasil, que ainda é vivo e que esteve na missão lá de Lagoa Santa, que descobriu o fóssil mais antigo do Brasil, que é a Luzia. O professor Pedro Prous. Não sei se a Andressa participou da palestra que ele esteve na escola, e ele veio aqui, né, registrou fotografias, fez desenhos para levar lá para a Universidade Federal de Minas Gerais, de onde ele é professor aposentado, para tentar comparar com outras pinturas espalhadas pelo Brasil e trazer mais informações. 72 anos. Não. Acho que para o Agnello talvez, né? Não sei se... Aqui a gente vê como se fosse, parece milho, né? Ó, essa planta aqui, parece uma planta, um milho ou alguma outra vegetação da região. Aqui tem outras mais claras, que pode, né, simbolizar a mandioca, o próprio milho aqui plantado na região. E a gente vê nesse paredão que tem pinturas que não são pinturas rupestres, né? Que é fruto do vandalismo, né? Da depredação do patrimônio. E aí cada um de nós que estamos aqui assistindo a essa aula e quem vai nos assistir pelo canal da TV Amix, a gente precisa entender que isso é um patrimônio coletivo. Nem é só nós, porque um dia a gente não vai mais estar aqui, mas é das futuras gerações, que conta a história desse lugar. E quem veio e escreveu, né, aqui, certamente não tinha essa consciência do valor histórico que esse paredão tem, né? Então ele é imenso, ele é um dos maiores aqui da região norte do estado do Ceará, e ele conta certamente muita história sobre os povos que viveram aqui nessa região. Não existe só esse, tem outro lá no Barro Preto, né? E outro lá onde é o Açu de Carnaúbas, que pode ser pertencente ao mesmo grupo, que como eles se deslocavam, e Poeirinhas, né? Pode ser que seja o mesmo grupo que habitava aqui e depois de algum tempo se deslocava para outra região, mas pode ser um outro grupo. Assim como o Paulo falou, né, nós temos em outros lugares, né, aqui em Santana, Barro Preto, lá no Carnaúba e lá na Ipueirinhas. Então são 4, né? São 4, né? E a gente está nessa luta com o nosso grupo, tentando, né, transformar isso aqui realmente numa área de proteção ambiental, na prática, né? No papel já é registrado no IFAM, já tem lei municipal, mas infelizmente na prática não funciona. Aí existe materiais químicos, né, que podem remover essas pichações, só que precisa ter um profissional especializado, porque ao remover pode danificar as pinturas rupestres, né? E tem algumas aqui? Algumas estão em cima, né, aqui, ó. Aí, no caso, tem que ser feito por um arqueólogo, né? Tem que ter um produto específico para cada tipo de pedra. Primeiro tem que saber, né, que essa pedra, que tipo de pedra é, que tipo de tinta é, porque a tinta óleo
é um tipo de substância para remover, o corretivo é outro tipo de substância para remover, né? Então é um cuidado muito delicado para restaurar, né? De restauração. Aí, Brian, qual foi o local exato que foi Cristóvão de Lisboa chegou, né? Cara, ele fala de um olho d'água, né? 16 de junho, depois de amanhã, né? Faz 399 que ele fez essa escrita, escreveu o manuscrito dele, e lá ele fala do olho d'água. O olho d'água que a gente, do lado de lá só tem esse, né? Que tem essa bica, estrutura, né? Com onde ele possa ter com a laje e tudo, né? Certo? E aí eu vou adentrar agora um pouco do conteúdo que o Manuel trouxe, né? Sobre a história do padre, né? Não sei se vocês conseguiram acompanhar, porque era muita informação, muita data e muitos números. O Manuelzinho, ele é escritor, mas ele é memorialista, né? É uma pessoa que gosta de história, né? Que conta, que relata a história do lugar. E eu, como professor de história, a gente tenta problematizar a história que os memorialistas contam, né? Problematizar não no sentido de dizer que é mentira, não é isso. Mas é entender o papel dos outros sujeitos que também fazem parte da história. Por exemplo, os povos nativos, certo? A história que o Manuel traz, assim como a maioria dos memorialistas trazem, é uma história que a gente diz que é a história dos vencedores. Aqueles que tinham o domínio da escrita, que registrava, e os povos que eram ágrafos, que não tinham escrita, que não sabiam escrever e deixar registrado como os povos nativos. Cadê eles nessa história, né? Então, quando esse Frei passa aqui no ano de 1626, Frei Cristóvão de Lisboa, ele estava dentro de um contexto da colonização, né? A gente aprendeu lá na escola que Pedro Álvares Cabral foi o colonizador que chega em 1500 e em nome da coroa portuguesa ele toma posse dessa terra, né? Que hoje a gente chama de Brasil. Então o que é que esse padre fazia passando nessa região, perseguido por esses indígenas, e escreveu uma carta? O que ele estava fazendo aqui? Ele estava representando o poder dos europeus sobre esse território. E aí a religião católica, né, que aí na aula anterior a gente viu lá, ó, que tem parecido um crucifixo lá. Aquele que parece um crucifixo, certamente ou ele não é dessa mesma época, ou ele é apenas um símbolo que parece um crucifixo, porque a gente não pode dizer que os povos pré-colombianos, né, antes da chegada de Colombo, antes da chegada de Cabral, pré-cabralinos, não tinha religião cristã. Eles não eram cristãos. Então não tinha esse símbolo como uma marca da sua religiosidade, da sua fé. Então os povos que aqui moravam, eles adoravam os elementos da natureza, né? A lua era um deus, o sol era um deus, a floresta era um deus, os animais eram deuses. E aí quando o colonizador chega e a presença do padre Frei Cristóvão de Lisboa representa esse poder que pode ser visto positivamente, porque traz, né, a religião cristã católica para cá, mas também pode ser visto como um período do início da violência. A violência da destruição dos povos nativos e das suas culturas, né? Que aí vai haver vários genocídios, né? Vários povos que vão sofrer nas mãos desses colonizadores, inclusive a Igreja Católica Apostólica Romana é uma das instituições que implementou a violência na região e que escravizou os povos nativos, que aldeou em nome de Deus, né? Que aldeou no sentido de juntar, catequizar, ensinar as orações e transformar hábitos que eram naturais dos povos nativos, como andar nu ou seminu, obrigá-los a andar vestidos. A poligamia, que era o relacionamento entre várias pessoas, passa a ser proibido, e a monogamia, que é o casamento de uma pessoa com outra, passa a ser dito como verdade e como correto, né? Isso na visão cristã.
A questão da língua nativa vai sendo esquecida e implementado a língua portuguesa de forma violenta, de forma às vezes consensual e às vezes não. Então a gente precisa perceber a história como um problema, né? E hoje, se a gente perguntar, cadê os povos nativos? Cadê os povos indígenas que eram milhares e milhões no ano de 1500, nos anos seguintes? Não existem tantos mais, né? Em torno, aqui na nossa região, os mais próximos estão lá em Itarema, na aldeia dos Tremembés, em Almofala. Acho que Caucaia também tem outra aldeia. Mas a gente precisa compreender esse contexto, né? Que quando o Frei Cristóvão de Lisboa escreveu esse documento, e o Manelzinho pontuou essa parte, que ele diz assim, ó, a quem devo me dirigir? Aos holandeses, aos franceses, aos portugueses ou aos espanhóis, né? São 4. Por que ele diz isso, né? E se a gente não souber um pouquinho de história, porque estava no período da União Ibérica. A União Ibérica é quando a coroa espanhola domina também a coroa portuguesa. Então, o que a gente chama de Península Ibérica, que é Portugal e a Espanha, estava sob o domínio de uma única coroa, que era a Espanha. Então, naquela hora, o padre não sabia a quem se referir mesmo, né? Que ele não sabia a quem pertencia esse território, porque os franceses também tinham interesse nessas terras. Os holandeses também tinham interesse, que tanto é que eles invadiram o Rio de Janeiro, onde hoje é a Bahia e onde hoje é Pernambuco. Então, a quem se referir? Aí ele cita todos, porque não sabia ao certo a quem ficariam essas terras. Então ele começa a descrever, e aí na visão dele, na verdade dele, que era um padre, ele vai tirar as imagens lá para rezar e soltar a imagem de Santa Ana intacta. Para alguns acredita-se que não é um acaso, né? Que é fruto de um milagre talvez, mas a gente pode entender que na corrida fugindo dos indígenas, no solavanco das malas, é natural que imagens de gesso quebrem. E aí, se sobrou Senhora Santana, poderia também ter sobrado outra, né? Então é essa contextualização que a gente vai se perguntando. É acaso? Depende, né, de como você vê a história, né? Depende de como é a sua crença pessoal. Então a Senhora Santana estava intacta. E aí ele entende que é um milagre, e aí ele escreve uma carta dizendo construir nessa região uma capela em homenagem a Santa Ana, e é daí que vai surgir a capela, né, que hoje a gente conhece como Igreja Matriz, e que vai depois surgir ao redor da igreja, como era comum. Normalmente começavam ao redor de uma capela, porque era ali onde era o primeiro centro urbano. Aí começava, geralmente as cidades mais antigas, elas estão ao redor dessas capelas, né? Em Sobral é assim, Morrinhos é assim, Santana é assim. E aí a religião católica chega nessa perspectiva, né? E para encerrar, eu acho que é muito importante a gente compreender o valor histórico, o valor cultural desse lugar que a gente está, né? Então, as pinturas rupestres, elas contam uma parte da nossa história, mas as pinturas também que estão aqui, né, em tinta óleo e corretivo, também contam uma história, né? Conta a história de pessoas mais recentes, né, que também queria deixar seus registros, assim como os mais antigos. Então, registrar parece ser uma necessidade humana, né? Hoje em dia, como é que a gente registra as coisas? No Instagram. No celular, nas redes sociais, né? Geralmente a gente faz pelo menos uma foto por dia para registrar os momentos. Então não somos só nós que temos essa necessidade, mas sempre teve essa necessidade. Hoje a gente usa tecnologia, mas lá no passado a tecnologia era essa, né? De escrever nas pedras e registrar os seus cotidianos. Tá bom? Então, muito obrigado. Fazer uma intervenção. Perguntas? Pessoal. Fica aqui, mas quero parabenizar aqui ao Paulo e parabenizar vocês pela sorte, né, de ter o melhor professor de história de Santana da Carol da atualidade. Ele começa a falar, a gente para porque ele consegue prender a atenção da gente.